Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Quer dizer, a igreja de Cristo é comparada a um corpo, que é formada de muitos membros, mas todos esses membros, eles formam só um corpo, que é a igreja de Cristo. E Paulo vai dizer aqui no versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dados de beber de um só Espírito. Aqui Paulo ele traz a ideia da unidade da igreja, né? Que todos que formam o corpo de Cristo foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que traz a unidade, né? A unidade da igreja. E Paulo ele vai dizer aqui no versículo 14: porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos, né? A igreja, amados, ela não é formada só de uma pessoa. A igreja não é formada, né, como um corpo, não é constituído só de um membro, né? Já imaginou se todo o nosso corpo ele fosse só um olho? Se todo o nosso corpo ele fosse só uma boca? Então, para formar o nosso corpo, existem vários membros, assim como a igreja de Cristo, né? E Paulo vai dizer aqui no versículo 15: e se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quer dizer, às vezes a mão ela vai dizer assim, o pé vai dizer: ah, eu não sou mão, então só porque eu não sou mão, não sou do corpo? Não, é do corpo sim. E ele diz no 16: se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Quer dizer, imagina a orelha dizendo: ah, eu não sou olho, eu queria ser olho, né? Então, já que eu não sou olho, eu não sou do corpo. Pelo contrário, é do corpo, né? E não é pelo fato da orelha não ser um olho, né, do pé não ser uma mão, que não faz parte do corpo. Pelo contrário, faz parte do corpo e tem a sua função no corpo. Paulo vai dizer no verso 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Já imaginou se todo o nosso corpo ele fosse um olho, né, de 80, 90 quilos? Imaginou isso? Já imaginou se todo o nosso corpo, se nós fôssemos um olho grandão de 60, 50, 80 quilos? Já imaginou isso? E aonde estariam os outros membros do corpo? E ele diz no 18: mas Deus dispôs os membros no corpo, cada um deles como quis. Quer dizer, Deus colocou cada membro no seu corpo como Ele quis, né? Então Deus, ele não fez errado, Ele fez perfeito. Cada pessoa, quando ela está cumprindo a sua função no corpo de Cristo, ela está cumprindo o propósito que Deus lhe chamou, né, para realizar. E ele diz no 19: se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Quer dizer, o corpo ele não é formado de um membro. Para ser corpo, ele é formado de muitos membros. Então quer dizer, portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E Paulo vai dizer aqui no versículo 21: o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Aqui Paulo ensina algo importante, que um precisa do outro, né? Um precisa do outro. Nós não podemos achar que dentro, muitas vezes, de uma igreja, como Paulo está trazendo a ilustração do corpo,
que dentro da igreja um irmão é mais importante que o outro, que um é mais valioso que o outro. Não. Todos são importantes para o corpo de Cristo, todos são importantes para a igreja de Cristo, e que um irmão depende do outro. Amém? E Paulo vai dizer no verso 22, antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Quer dizer, às vezes você olha aquela pessoa que às vezes não tem entendimento direito das escrituras, é um novo convertido, uma nova convertida, uma pessoa que aparentemente às vezes tem uma idade avançada, que não pode fazer muitas coisas para Cristo, né? E muitas vezes as pessoas, elas julgam essas pessoas como membros fracos do corpo de Cristo. Porém, essas pessoas, Paulo vai dizer que eles são necessários para que a igreja se mantenha de pé. São esses membros, são importantes para o corpo de Cristo e devem ter tal valor, tal respeito. Amém? E Paulo diz no versículo 23, os que reputamos menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos desonrosos, damos muito mais honras. Existem membros no corpo que aparentemente eles não têm tanta honra porque eles não aparecem tanto. Muitas vezes quem aparece muito dentro de uma igreja são aqueles que estão na frente da obra. Mas tem muitas pessoas que estão atrás da cortina, que não são vistas, que é por eles que a igreja, né, ela está avançando. Pessoas que estão orando pela liderança, pessoas que estão orando por aqueles que estão na frente, pessoas que estão servindo, né, muitas vezes no secreto, muitas vezes atrás da cortina, sem ninguém saber, né? Então esses membros, eles são mais honrados, né? Quer dizer, porque eles são que recebem menos honras. Muitas vezes quem está na frente é aplaudido, é glorificado, é exaltado diante dos homens. E quem não está sendo visto, muitas vezes é quem está fazendo muito mais para o reino e para a obra de Deus, para a igreja de Cristo. E essas pessoas que são menos honradas, Paulo fala que elas são muito mais honradas, né? Nós damos muito mais honras para elas. Por isso que Jesus falou que aquele que quer ser o maior, sirva a todos. Aquele que busca ser o maior no reino de Deus, porque é fácil você ser o maior no reino dos homens, né? É só você aparecer, né? Buscar aparência, buscar ser visto. Agora aquele que mais serve, ele se torna maior no reino de Deus. Aquele que mais se diminui, mais se humilha, mais serve, esse é mais exaltado diante de Deus. Esse é levantado pelo Senhor e colocado numa posição de honra. Versículo 24: porque os que em nós são mais atraentes não têm necessidade disso, quer dizer, aqueles que estão na frente não tem necessidade de ser honrados, porque eles já estão recebendo. Mas Deus assim forma o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Quer dizer, muitas vezes o corpo, nós não vemos o coração, e o coração é um órgão muito importante do corpo. Sem o coração o corpo não existiria, não iria funcionar. Então, muitas vezes existem membros do corpo que não podem faltar, mas que não estão em evidência. E Paulo vai dizer no versículo 25: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Isso daqui é importante, né? Que um venha cuidar do outro, entendendo que um precisa do outro dentro da igreja. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Isso é empatia. Isso daí é você sentir a dor do outro. Isso é você se colocar no lugar do outro.
Se o teu irmão sofre, você sofre junto com ele. Se ele chora, você chora junto com ele. Se ele se alegra diante daquilo que Deus está fazendo na sua vida, você vai lá e se alegra com ele também. Isso é empatia, isso é o amor de Cristo, né, derramado sobre a igreja do Senhor. E não existe outra maneira de você revelar o amor de Cristo, é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. E Paulo vai dizer aqui no verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, seus membros. Quer dizer, nós formamos o corpo de Cristo, mas individualmente, cada pessoa, né, ela forma o corpo de Cristo, porque cada um é membro do corpo de Cristo. E ele diz no 28, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, né, para aqueles que começaram, que fundaram, começaram a obra de Deus, que lançaram os fundamentos sobre a igreja de Cristo, né? Lembrando que hoje não existe mais apóstolos. Por quê? Porque o apóstolo, a marca de um apóstolo, é ele ser testemunha da ressurreição de Cristo, de ter caminhado com Cristo, né? Nós vemos que o último apóstolo foi Paulo, né? Que Cristo apareceu para ele, né? Que Paulo viu Cristo e além de ter visto Cristo, foi chamado por Cristo, recebeu o seu chamado por Cristo, né? Ele fez a obra segundo aquilo que Cristo, né, o chamou para fazer. Então um apóstolo, duas marcas de um apóstolo é ele ter visto Cristo, né, ter caminhado com Cristo, ter visto Cristo ressuscitado, e a segunda marca do apóstolo é ele ter sido chamado por Cristo, né? Nós vemos Paulo falando na carta aos Coríntios que ele foi o último que foi chamado por Cristo, né? Só que hoje existem muitos homens que se titulam apóstolos, né? Ou muitos são ungidos, trazendo o ministério apostólico, né? Porém, nós vemos na Bíblia que o último apóstolo, como Paulo falou, né, seria ele. E Paulo vai dizer aqui, em segundo lugar, o profeta, né, que é aquele que transmite, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que anuncia o Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, doutores, que são aqueles que ensinam a palavra de Deus dentro da igreja, né? Depois os dons de milagres, né? Aqueles, como nós falamos, que fazem coisas sobrenaturais. Os dons de curas, né? Socorros, aqueles que ajudam, né? Governos, né? Aqueles que servem dentro da igreja, né? E a variedade de línguas, né? Que é falar em outras línguas. E ele diz no 29, porventura são todos apóstolos? Dentro da igreja são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? E a resposta é não. E ele diz no verso 30, tem todos os dons de cura? Ou de curar? Não. Todos falam em diversidade de línguas? Não. Todos interpretam, que é o dom de interpretação de línguas dentro da igreja? Não. Aqui é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta que já tem uma resposta, né? Aí Paulo ele encerra, né, a sua conclusão do capítulo 12 dizendo no verso 31, portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, um caminho maior, um caminho melhor, né? E nós vamos ver que ele vai começar o capítulo 13 falando sobre o amor, que é o maior e o melhor caminho. Amém?